Olá, moçada da Física 1. Essa é a videoaula número 8, com o título Lançamento Oblíquo no Vácuo. Esperamos que este conteúdo seja de grande valia para revisar esta matéria aos alunos que assistiram à aula presencial e sirva também como material de apoio para aqueles alunos que perderam a aula presencial. Esperamos que todos consigam, após essa revisão, resolver as atividades que nós propusemos através da lista de exercícios. Vamos então ao conteúdo do vídeo. Lançamento oblíquo no vácuo. Que imagens nós temos sobre esse tema, no nosso dia a dia? São várias as imagens que nós poderemos associar a esse conteúdo. Um atleta de golfe atingindo a bola de golfe com o taco, descreve este arco, esta parábola, que é o lançamento oblíquo. Numa guerra, nós temos o lançamento de mísseis através dos canhões. No esporte, além do golfe, nós temos o basquete, nós temos o futebol de um modo geral. Enfim, o lançamento oblíquo ou lançamento de projéteis, também chamado de balística, é um tema muito vivo no nosso dia a dia. E nós vamos, então, fazer o estudo considerando apenas a existência do vácuo, ou, na realidade, desprezando a resistência do ar, que é um fator que altera o movimento. Mas esse movimento, para pequenos objetos considerados como partículas, essa resistência do ar pode ser desprezada sem grandes consequências. Então, o lançamento oblíquo nada mais é do que uma composição de dois movimentos simultâneos, um horizontal, com velocidade constante, porque não tem aceleração na direção horizontal, e um movimento vertical de subida e descida sob a ação da gravidade. Vamos, então, detalhar cada movimento. Vamos primeiro lançar o projétil, lançar a bola de golfe, dando a ela uma velocidade inicial, com o impulso provocado pelo impacto do taco, e essa bola, ao receber este impulso, ao ganhar essa velocidade inicial V0, descreve essa trajetória até atingir o solo na outra extremidade, no mesmo nível. Vamos considerar inicialmente o mesmo nível para o lançamento e para o impacto posterior. Então, essa velocidade inicial é inclinada de um ângulo θ em relação à direção horizontal. E nós vamos decompor este vetor V0 nas componentes horizontal, que nós vamos chamar de V0x, e na componente vertical, que nós vamos chamar de V0y. É bom lembrar, você pode aqui associar isso à travessia de um barco num rio. O V0x, digamos, seria a correnteza do rio, e o V0y seria a velocidade do barco em relação à água. Tá? Quando eu faço a soma do V0x com o V0y, dá a velocidade resultante do projétil lançado. No caso de um barco atravessando o rio, seria a velocidade do barco em relação à terra. Então, a gente pode associar esse movimento ao movimento de um barco atravessando um rio. Utilizando agora, ao longo da trajetória, vamos observar que quando o projétil atinge a altura máxima, veja, a velocidade dessa bola, a velocidade da bola de golfe não é zero. Porque se fosse zero, ela cairia verticalmente aqui embaixo, no eixo X. Só que ela continua em movimento horizontal. Isso quer dizer que, quando ela atinge a altura máxima, esta componente V0y vai diminuindo à medida que ela sobe, por causa da gravidade que é para baixo, retarda o movimento, de forma tal que, ao atingir a altura máxima, a velocidade na direção y vai a zero. Mas a velocidade na direção x permanece. É essa velocidade na direção x, que é constante, que faz a bolinha atingir o solo na outra
extremidade, né? A dupla distância. Utilizando agora o seno e o cosseno para esse ângulo θ e observando este triângulo retângulo, nós vemos que o cateto oposto a esse ângulo θ, que representa o V0y, o cateto oposto é o produto da hipotenusa do triângulo, que é V0, vezes o seno do ângulo. Então, V0y é V0 seno de θ. E o V0x é o cateto adjacente ao ângulo θ. Cateto adjacente é cosseno. Então, o V0x é o V0 vezes o cosseno de θ. Ora, observe agora a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto da bola no solo, né? Esses dois pontos estão distanciados de A, onde esse A representa o alcance do movimento, alcance da bola, que é a distância horizontal percorrida pela bola entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto. Essa distância é o que nós chamamos de alcance. Como calcular essa distância? Como calcular o valor de A? Ora, como essa distância é na horizontal, e na horizontal a velocidade é constante, observe aqui o texto, né? V0x é constante, então basta que a gente multiplique a velocidade que ela tem na direção horizontal, que é o V0x, pelo tempo de voo, ou pelo tempo que a bolinha gasta para sair do ponto de lançamento e chegar no ponto de impacto. Esse ΔT representa o tempo total do movimento. Aqui a gente pode completar essa expressão trocando o V0x por V0 cosseno de θ, né? Que foi colocado aqui acima. Então, essa é a expressão inicial do alcance, né? Nos próximos slides, a gente vai substituir o ΔT para que fique tudo em função de V0 e do ângulo θ, facilitando, então, assim, o cálculo do alcance. Vamos, então, agora para o movimento horizontal, o movimento vertical. Veja, nós estudamos o movimento horizontal. Então, no direção horizontal, só tem o alcance. Vamos para o movimento vertical. É utilizando o movimento vertical, onde aparece a aceleração da gravidade, que é vertical para baixo, onde nós vamos usar as equações do movimento uniformemente variado, né, as equações do M e o V, para determinar o tempo que ela gasta para subir, e a distância vertical que a bolinha percorre, que a gente vai chamar de altura máxima. Então, como é que a gente vai fazer para determinar o tempo de subida? Vamos observar que quando a bolinha atinge a altura máxima, a velocidade na direção y vai a zero. Ela só vai ter velocidade na direção x. Observe aqui a figura na hora do lançamento. A bolinha, na hora que é lançada com velocidade v0, é como se ela tivesse sido lançada simultaneamente com duas velocidades. Uma na horizontal, que a gente está chamando de v0x, e uma na vertical, que a gente chama de v0y. Ao longo do movimento, até atingir a altura máxima, essa componente Vy vai diminuindo com o tempo, enquanto a componente V0x não se altera, ela é constante ao longo de todo o percurso. A componente vertical da velocidade diminui à medida que ela atinge a altura máxima, e da altura máxima até o ponto de impacto, ela volta a aumentar novamente. Então, a bolinha perde velocidade na direção vertical quando sobe e ganha velocidade na direção vertical quando a bolinha está descendo. Então, para determinar o tempo que ela gasta do lançamento até atingir a altura máxima, nós vamos usar a equação da velocidade na direção vertical do movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. Só que nós vamos adaptar essa equação colocando o índice y, para lembrar que essa equação vai ser aplicada exclusivamente na direção vertical. Já vimos que a componente vertical do lançamento, né, V0y, é V0 seno de θ. Então, usando agora a equação da velocidade, olha como é que fica. O V a gente vai chamar de Vy, que é para lembrar que é a velocidade final
quando ela atinge a altura máxima, na direção y. O V0 a gente vai chamar de V0y, que é a velocidade na hora que ela é lançada na direção vertical. A aceleração A vai ser trocada por menos g. Por quê? Porque o g é para baixo. Enquanto a bolinha está subindo, o g para baixo diz que essa velocidade vai diminuindo. Por isso que a gente tem que colocar aqui o menos, né? Se a gente não colocar o menos g, esse vy vai aumentar. Na realidade, ele está diminuindo, né? E esse t é o tempo que ela vai gastar para chegar na altura máxima. Então, substituindo pelos valores numéricos, né? Nós vamos ter o vy é zero, o v0y é v0 seno de θ, menos o gt, esse ts quer dizer tempo de subida. Esse s é de subida. Vamos então isolar o ts, né? Vai ficar gts igual a v0 seno de θ, ts igual a v0 seno de θ sobre g. Pronto. Essa é a equação que me dá o tempo gasto para a bolinha subir. Tempo de subida. Mais tarde, nós vamos, no cálculo do alcance, aquele ΔT, que é o tempo total do percurso, basta que a gente multiplique o tempo de subida por 2, né? Por quê? Porque o tempo que a bolinha gasta para subir até a altura máxima é igual ao tempo que ela gasta para descer até o ponto de impacto no solo. Então, basta multiplicar esse tempo por 2, nós vamos ter o tempo total do movimento da bolinha. Para calcular a altura máxima, a gente pode usar, por exemplo, a equação, olha aqui, para calcular a altura máxima, essa distância vertical, nós podemos usar a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS. No lugar do a é o menos g, pela mesma razão da equação da velocidade, e no lugar do ΔS é o h, que é a distância vertical que ela vai percorrer. Quando ela atinge a altura máxima, o vy é zero, então a equação vai ficar dessa maneira. Ó. 0 igual ao v0y, que é v0 seno de θ, vai ficar v0 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, menos 2g vezes o h máximo. Vamos então isolar o h máximo. Ó. Vai ficar 2gh máximo igual a v0 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, e aí a expressão do h máximo fica v0 seno de θ ao quadrado dividido por 2g. Esta é a equação da altura máxima. Então, se você memorizar direitinho essa equação, fica fácil de você calcular a altura máxima em função do V0, do seno do ângulo, né? Ele vai dar o ângulo, e o seno, né, certamente é dado, né? E a gravidade. Ó. Então, fica fácil de você determinar o H máximo. Então, observe, nós já temos a expressão do tempo de subida e já temos a expressão da altura máxima. Se por acaso você não lembrar dessas equações, você pode resolver o problema utilizando as equações básicas, né, do M e o V. A equação da velocidade, V igual a V0 menos GT, para calcular o tempo de subida. E a equação de Torricelli, VY, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, menos 2GH. Você pode usar a equação de Torricelli, tá? E, finalmente, né, vamos estudar o alcance, né? Vamos chegar à equação final do alcance. Tá? E aí, depois que a gente determinar a expressão do alcance, vamos saber qual é a condição para que esse alcance atinja um valor máximo para uma determinada velocidade, como encontrar o alcance máximo possível para aquele lançamento. Vai depender exclusivamente do ângulo de lançamento. Né? Só recordando aí o lançamento oblíquo, dado uma velocidade inicial, até ela atingir a outra extremidade, ângulo de lançamento, recuperando aqui aquelas equações básicas, né? O alcance, a componente V0 na direção X e V0 na direção Y, as componentes V0x e V0y em função de V0 e do seno e do cosseno, né? Tudo isso aqui já foi mostrado anteriormente. O tempo de subida, V0 seno de θ sobre G. E agora vamos para o alcance. Nós já vimos, né, que o alcance é V0 cosseno de θ vezes o tempo.
Então, esse ΔT aqui, nós vamos substituir por 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Veja como fica. Ó. V0 cosseno de θ vezes 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Vamos organizar aqui esses componentes. Né? V0 vezes V0 vai dar V0 ao quadrado. Cosseno de θ vezes 2 vezes seno de θ, nós vamos escrever como sendo 2 seno de θ cosseno de θ. Quando você estudar soma de arcos com o professor de matemática, você vai ver nesse estudo de arcos que esse produto 2 seno θ cosseno de θ, a gente pode substituir por seno de 2θ. Então, essa é a expressão final do alcance, para um alcance qualquer. Né? Para uma dada velocidade de lançamento e para um ângulo θ de lançamento sobre a ação da gravidade G, você calcula o valor do alcance utilizando essa expressão diretamente. Se por acaso o problema pedir para você determinar para aquela velocidade de lançamento qual seria o alcance máximo, ora, o alcance é máximo quando essa expressão trigonométrica seno de 2θ atingir o seu maior valor, que é 1. Para que seno de 2θ, 2θ é um ângulo, né? É o duplo valor do ângulo de lançamento. Para que este termo, seno de 2θ, seja igual a 1, é preciso que o ângulo 2θ seja igual a 90 graus. E para esse ângulo 2θ ser 90 graus, significa dizer que o ângulo θ tem que ser 45 graus. Então, nós vamos obter o alcance máximo de um lançamento quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. E aí, nessa ocasião, a expressão do alcance, né, já que seno de 2θ vai ser igual a 1, a expressão do alcance vai ficar simplesmente V0 ao quadrado sobre G. Então, sempre que o ângulo de lançamento for 45 graus, a equação do alcance se transforma em V0 ao quadrado sobre G, que é o que a gente chama de alcance máximo do lançamento. Tudo bem? Moçada, concluímos a nossa videoaula estudando o lançamento oblíquo de projéteis. Esperamos que todos vocês, ao revisarem utilizando esse vídeo, tenham condições de, utilizando a lista de atividades que nós propusemos, sejam capazes de resolver as questões que lá foram colocadas, tá bom? Qualquer dúvida, nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau.